Estoicismo é uma filosofia de vida criada na Grécia Antiga antes de Cristo, ou seja, no século III. Não é sobre você virar uma pedra sem sentimentos, muito pelo contrário, mas é sobre você dominar a si mesmo, dominando também os seus impulsos. Então, basicamente, você precisa dominar a si mesmo em um mundo que tenta te dominar o tempo todo. E como eu sou bem raiz, eu marquei algumas coisas aqui no meu caderno para você ter uma ideia, que são pontos extremamente importantes sobre o estoicismo. E o primeiro ponto que eu anotei aqui sobre o estoicismo foi que você precisa focar naquilo que você controla e aceitar aquilo que você não controla e agir com virtude, disciplina e clareza. Basicamente, esse foi o primeiro ponto que eu anotei, que eu marquei no meu caderno sobre o próprio estoicismo. Ou seja, tem coisas que você não pode controlar, são coisas que são incontroláveis de fato, que você não deve gastar a sua energia focando naquilo. Você precisa focar naquilo que você pode controlar, naquilo que está ao seu alcance, e não aquilo que está longe de você, que é impossível, aliás, você controlar. Você precisa focar naquilo que depende de você. O estoicismo, basicamente, é sobre isso também. Uma das coisas que eu anotei aqui, que depende de você, são as suas escolhas, a disciplina, o caráter, a atitude, o esforço, a pobreza, a riqueza e também a força. Eu quis colocar em primeiro lugar as escolhas, porque sem as suas escolhas você não tem disciplina, você escolhe ser disciplinado. E eu venho falando sobre disciplina desde o primeiro vídeo aqui. E como eu já disse várias vezes, o que eu estou fazendo nesse cenário simples, sem microfone, sem absolutamente nada, é para simular um modo caverna, uma espécie de modo caverna, mais ou menos, aquilo que você se retira e você fica como no seu quarto, basicamente. Não significa que você fica trancafiado no seu quarto, isso não é modo caverna, isso é modo depressão. Então não fique preso dentro do seu quarto. O quarto é apenas um símbolo, um sinal. Onde eu estou aqui gravando, por exemplo, é apenas um reflexo, um exemplo, um significado de uma caverna, entendeu? É basicamente isso. Não significa que você precisa se afastar de todo mundo. Você não precisa se afastar de todo mundo, você precisa selecionar, tirar pessoas, cortar laços que não são bons para você e não agregam em absolutamente nada. Então você escolhe ser disciplinado, você escolhe ter caráter, você escolhe ficar forte, você escolhe ficar fraco, você escolhe não ter força. Você escolhe ficar rico ou você escolhe ficar pobre, é uma escolha. Isso depende exatamente de você e de mais ninguém. Isso é uma realidade imutável. Beleza, essas são as coisas que dependem de você. E quais são as coisas, aliás, que não dependem de você e que não tem como você mudar e que você não precisa e não deve gastar energia pensando e focando nisso? E eu listei aqui a opinião dos outros, as críticas, as perdas, as crises e também a natureza. Você não pode controlar nada disso. Você não pode controlar o que os outros pensam a seu respeito. O famoso julgamento alheio, aquele julgamento que você escuta e deixa de fazer o que precisa ser feito, porque aquela pessoa achou que você não deveria fazer isso, porque você vai ser julgado. E às vezes você nem vai ser julgado, são as vozes da sua cabeça que estão ali martelando o tempo todo, te dizendo que você não deve fazer aquilo, porque é estranho. Mas é exatamente essa estranheza, e você sabe disso. É exatamente essa estranheza que vai te levar ao sucesso, que vai te fazer alcançar os seus objetivos e chegar onde você quer, onde você almeja chegar. Você não pode controlar o luto, por exemplo, uma perda, você deve aceitar a perda. Claro que perder dói, é difícil, é uma dor, mas você não pode controlar essa situação. Isso aconteceu e o que aconteceu você não controla. Assim como o tempo de crise e aquilo que acontece externamente, ou seja, na natureza. Você não tem controle, você precisa saber viver aquele momento e com virtudes. Então não tenta controlar o que não pode ser controlado por você. E como eu falei em virtudes, basicamente você precisa ter as virtudes necessárias para você ter esse autocontrole, ter esse domínio de si próprio. O primeiro que eu anotei foi a sabedoria. Basicamente, a sabedoria é pensar antes de agir. É não ser impulsivo, é não agir de qualquer forma, é não agir como um animal, é não agir com instinto. O animal tem muito aquela questão de luta ou fuga, ou seja, é o famoso foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. Essa é uma realidade absoluta. E você precisa entender que você não é um animal, você é um ser humano. A segunda coisa é ter coragem. E ter coragem é fazer o que precisa ser feito. Mesmo com medo, e não adianta, você vai ter medo. Se você fica esperando o medo passar para você poder agir, você está perdendo muito tempo porque o seu medo não vai passar desse jeito. O seu medo vai passar com a ação, ou seja, você precisa agir.
Não é sobre a ausência de medo, é sobre o quanto você age mesmo com o medo ali, mesmo tendo medo. Não importa se você está com medo ou se você não está com medo, você só precisa fazer o que precisa ser feito. E a terceira coisa é a justiça. Nada mais é do que você agir corretamente mesmo quando ninguém está te vendo. A gente tem muito isso. Muitas vezes, ninguém tá vendo, então eu não vou treinar hoje. Mas você tá vendo, cara. Você sabe que você não tá treinando. Ninguém tá vendo, então eu não vou postar um vídeo. Mas você sabe que você não tá postando vídeo. Você sabe que você deveria fazer isso, mas você não tá fazendo. Porque você está se auto-sabotando. Você não deveria fazer isso. Você sabe que você está procurando o seu próprio fracasso e você está caindo em migalhas o tempo todo, em microfracassos, e quanto mais você vai ali regando esses microfracassos, eles vão crescendo ao ponto de se tornar uma árvore, e quando se tornar uma árvore e a raiz estiver bem forte lá embaixo, vai ser muito difícil você sair disso, cara. Vai se tornar um vício. E a quarta coisa é a temperança. Nada mais é do que o autocontrole, o equilíbrio e o domínio de si próprio. Ou seja, dominando os próprios impulsos e não sendo dominado por vícios, pelo cigarro, pelas drogas, pela bebida, pelo álcool, por nada. É você estar no controle dessas situações para que essas situações não controlem você. E se você tem esse vício, você já pensou que você está sendo dominado por um fumo, por um pedacinho de papel, por um pedacinho de merda está dominando você? Essa é a realidade. Então, não seja controlado pelos vícios, não fala, esses são os meus vícios, você está pegando eles para você. Diga apenas que você está viciado e você vai sair dessa merda o quanto antes. E você vai dar o seu melhor. E se você cair mais uma vez, não importa, levanta. É como eu disse no vídeo anterior. A disciplina, a constância é o quanto você volta de onde você parou. E não é sobre o não falhar. Não é sobre o eu consigo fazer tudo sem cair em nenhum momento. Eu vou continuar apenas fazendo o que precisa ser feito e nunca vou cair. Você não é um deus, cara. Você não é um robô programado para sempre acertar. Você vai errar. Mas a verdade é o que você aprende com o erro que você cometeu. Marco Aurélio dominava um império e ainda assim dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Essa é a realidade. Você não pode controlar tudo e aceite isso. Leve isso para você como um aprendizado e entenda que o estoicismo não é sobre você não ter sentimentos e nem sobre você se tornar uma pedra. É sobre você ter autocontrole e domínio próprio. Isso vai te levar para um outro nível do seu jogo. Se você quer ser bem-sucedido em qualquer área, se você não tiver essa filosofia aplicada, vai ser praticamente impossível você alcançar qualquer objetivo e ter qualquer sucesso na sua vida. Enfim, esse foi o terceiro vídeo desse canal, dessa grande saga que eu estou fazendo. Como prometi, fazer vídeos todos os dias para o canal, exceto aos finais de semana, para mostrar para você que o sucesso ele é construído com tijolos. Ou seja, é um tijolo de cada vez. Você não vai chegar ao topo sem fazer o que precisa ser feito. Você precisa ter disciplina para alcançar aquilo que você deseja. Enfim, pela conduta.